220. Alega as descrença da vida celestial por ausência da comprovação que se põe adequada. Viajas ante a glória do firmamento com gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol e não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do Espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a 300.000 km por segundo, sem que lhe amordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras no reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Alegas a impossibilidade de materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo. E apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior, e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios tem força de verdade para todos os séculos, e a mensagem deste ou daquele arauto do Evangelho, aos ouvidos de alguém, é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo que o verdadeiro está sempre o bem, que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo. Não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão um solo e em seu próprio favor, vasto e belo trigal. Todos vamos elevar nesse instante nosso pensamento a Jesus, pedindo que a presença dele se manifeste entre nós através de vibrações sutis, abraçando a nossa alma, trazendo-nos uma sensação de paz e harmonia, juntamente com o amparo e a proteção da espiritualidade aqui presente, que nos envolve muita luz, clareando as nossas consciências, para que possamos assimilar de maneira correta os ensinamentos da tarde, para que no justo momento possamos transformar esse conhecimento em atitudes nobres, que serão responsáveis pela nossa transformação espiritual. Que possamos acender nosso coração e nossas atitudes a partir destes trabalhos, estendendo as nossas mãos através da caridade, auxiliando aqueles que nos procuram e dividindo o que aqui sentimos de bom com aqueles que compartilham conosco a vida lá fora. Que possamos ser mais uma vez amparados e protegidos neste momento, para que então possamos dar iniciar o trabalho da tarde, dirigido por Jesus, com a alicerce dos Espíritos nobres que coordenam as atividades desta casa. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, nós fizemos a semana passada a 13ª unidade teórica prática, era identidade dos Espíritos.
quarta unidade teórico-prática, que é a necessidade da identidade dos Espíritos. Então, o que é que vem a ser essa identidade dos Espíritos? É a grande preocupação que às vezes a gente tem em saber que Espírito está comunicando através desse ou daquele meio. E a gente percebeu, pelo estudo da semana passada, que esse é um grande problema da doutrina dos Espíritos, da comunicação dos Espíritos, juntamente com a obsessão. Kardec fala que é muito difícil a gente ter certeza absoluta da identidade dos Espíritos. Ele fala isso para a gente. E a gente pode supor, por alguns indícios, que tipo de espírito está se comunicando através daquele médium. A gente deve prestar muita atenção no conteúdo da mensagem, na linguagem e na sensação fluídica que aquele espírito promove com o médium mesmo na reunião. Mas mesmo assim, ele ainda alerta que é complicado a gente se fiar totalmente em uma dessas opções, ou mesmo em todas juntas, porque os espíritos podem estar tentando mistificar, e com isso eles conseguem aprofundando a sua maneira de falar, falando de uma forma bonita, utilizando o português claro, usando às vezes palavras de profundidade, de moral, ele consegue nos enganar. Então ele diz assim que é preciso ter muita perspicácia, estudo em grupo, a gente está sempre em grupo, porque uma pessoa percebe mais do que duas, três pessoas percebem mais do que uma pessoa. Então, fazendo essa análise, a gente percebe que essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E hoje a gente vai falar a respeito de se existe essa necessidade, se essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente está na reunião mediúnica. A gente precisa ter essa preocupação, dar essa identificação. A gente precisa saber com qual espírito a gente está falando, com qual pessoa a gente está falando. Né? O Kardec fala para a gente que a gente tem que saber que tipo de pessoa que a gente está falando, que tipo de criatura a gente está falando, não a sua identidade pessoal. Não saber se é João, Antônio ou José. Isso não importa, ele fala. Ele fala que muito mais importante é o que esse espírito está vindo trazer para a gente, o que ele está falando para a gente. Quando se trata de um espírito mentor, um espírito que vem trazer uma orientação, um espírito que vem trazer, às vezes, uma revelação. Importa saber, a gente analisar com bom senso, a gente analisar friamente o que é que ele está dizendo ali. É bom para o coletivo, é bom para todo mundo, né? É bom para a evolução da humanidade, mesmo a evolução do nosso grupo. Se isso não for, pode ser o Dr. Bezerra, pode ser o espírito do Sr. Antônio, do Sr. José, um espírito anônimo, não importa dizer quem seja. Né? A gente sabe, na nossa prática mediúnica, principalmente nessa que a gente está aprendendo aqui no meio, que raramente, né, produz, surge dessas reuniões de Cohen, médicos que vão escrever grandes livros, que vão fazer alguma revelação, uma modificação. A gente sabe que nós, a grosso modo, somos trabalhadores endividados que estamos aqui para pagar as nossas dívidas, né? E não em missão. Não estou dizendo todos nós, mas algumas pessoas têm a missão, e a gente sabe que são pouquíssimas que têm essa missão de trazer. E mesmo essas criaturas, elas tomam muito cuidado quando elas vão receber e passar o nome das criaturas, dos espíritos que comunicaram. A gente sabe, pela história do Chico Xavier, quando começou a escrever, quem nos conta isso é o Congete, que trabalhou muito tempo com Allan Kardec. O Chico Xavier, quando começou a escrever, antes de escrever
também é assinada, eles sabem que tem ali, então isso não assinou o Espírito X, Y, não, é um treinamento. Então, inclusive Chico Xavier teve esse treinamento todo para escrever, não escreveu de qualquer jeito. E ele assinava, os espíritos assinavam as suas obras, né? E mesmo através do Chico, mesmo reconhecendo a autoria desses escritos, às vezes surgem problemas. O Chico houve. Ele escrevia através do Humberto de Campos, escrevia através de Chico, e a família reconheceu pelo estilo, pela forma de escrever, reconheceu que era Humberto de Campos e reclamou os direitos autorais daquele espírito, né? Aí o próprio Humberto de Campos troca de nome e passa a chamar-se Irmão X, para poder evitar esse problema jurídico, né? Então, além de tudo, ainda tem esse problema todo também. Mas a gente sabe que no nosso trabalho cotidiano, a identificação dos espíritos, né, essa identidade pessoal, é de menos importância. Porque quando a gente vai trabalhar na sessão mediúnica, qual o espírito que vai comunicar na sessão mediúnica? Na sessão de socorro, na sessão de desobsessão, quem é esse espírito que vai se aproximar e trazer a sua mensagem? É aquele espírito sofredor, aquele espírito enfermo, aquele espírito que está em crise, seja ela uma crise física, porque os espíritos têm sim dificuldades físicas, né? Mas ele já morreu, física quer dizer do corpo, mas ele tem dificuldades físicas perispirituais, impressões de dor, impressões de sangramento, impressões de enfermidades. Então são esses espíritos que a gente vai socorrer. Então seria muita falta de caridade a gente ficar especulando, perguntando, indagando, interrogando a respeito da identidade desses espíritos. O intuito primeiro é socorrer e amparar. E depois, se o espírito estiver disposto a trazer a sua identidade, se ele trouxer a sua identidade espontaneamente e a gente puder depois perceber, buscar essa identidade naquele espírito, a gente até pode fazer isso. Se ele trouxe a sua identidade, a gente pode saber se o que ele falou é verdade, se o interesse que ele falou, mas isso só para a gente em grupo ali, a título de pesquisa, né? Para saber. Mas não existe necessidade. Mas a gente pode estar sendo enganado? Pode. A gente pode estar sendo enganado sim por espíritos, muitas vezes, que não estão feridos, não estão em sofrimento e não estão necessitados. Eles estão ali para tumultuar a reunião. Mas mesmo esses espíritos estão enfermos. Porque uma criatura que entra dentro do hospital para tumultuar o ambiente do hospital, ela é uma criatura desequilibrada. E a gente merece tratar uma pessoa desequilibrada como um enfermo, não é? Então a gente vai tratar o espírito que comunicou ali com respeito, com amor, buscando orientar. Percebemos que ele está só atrapalhando a reunião? Muito obrigado, você já foi atendido, agora você pode se afastar do médico. Né? A gente não deixa ele continuar se a gente fizer. Mas como eu vou mandar o espírito embora? Não é mandar embora. É dizer para ele que ele veio na reunião mediúnica para ser atendido. Foi atendido, não tem mais o que fazer, não precisa ficar enrolando aquele assunto todo ali. Então, por isso que a necessidade é secundária. A necessidade da identificação dos espíritos é secundária nesse tipo de reunião que a gente faz. Mas mesmo nesse tipo de reunião que a gente faz, às vezes a gente recebe o mentor da reunião. Ele vem trazer uma orientação, né? E mesmo nesse momento, é secundária também, porque a gente vai analisar o que o mentor está falando, o que é que ele está trazendo para a gente, vai acrescentar alguma coisa na reunião?
Que tipo de espírito é esse que está comunicando? Se vier um espírito se dizendo mentor, contando particularidades da vida de alguém, desconfia dele, ele não é mentor. Porque o mentor é discreto, ele é caridoso, então ele não vai fazer isso. Não é? Se ele vem contando, exigindo que a reunião siga esse ou aquele caminho, desconfie desse espírito. Porque espírito elevado, ele não exige nada, ele sugere amorosamente e deixa a gente por conta do nosso livre-arbítrio. Certo? Então, tudo isso é questão de prática mediúnica. Por isso que nós estamos falando para vocês, quando nós estudamos a escala espírita, nós chamamos a atenção de vocês, que vocês prestassem muita atenção nessa escala que Kardec faz, apesar de ser uma escala didática, é uma escala que a gente usa muito na reunião mediúnica. O que diz essa escala espírita? Que ela vai dizer que tipo de espírito a gente está tratando. Qual a classe que esse espírito pertence? Qual é a sua linguagem mais usual? Qual que é a sua atividade mais usual? Ele é um espírito mais inteligente, mais amoroso? É um espírito inferior? Porque sabendo que com o tipo de espírito a gente está lidando, a gente não vai ser enganado. Não é? Porque a gente não vai acatar as ordens e as informações que o espírito trouxer. E se for um espírito necessitado de socorro, mesmo que o socorro que a gente está aplicando não é aquele que ele está falando que ele está precisando, mas algum socorro ele está necessitando. Então a gente também não está enganado. Não é? A gente está ali para ajudar quem quer que seja, que chegar ali. Desde o dementado, ao ferido, ao ignorante, ao preso ao mal. Não importa, nós estamos ali para esclarecer, num primeiro momento, na reunião mediúnica, e mostrar para ele que existem outros caminhos que ele pode seguir. É esse o objetivo da reunião mediúnica. Quando o espírito se comunica ali, ele vem trazer a sua visão da vida. Ele vem trazer o seu problema. E a gente tem que ajudar a resolver se for problema. E se ele estiver preso a um conceito, a uma monoideia, a um conceito equivocado, a gente tem que mostrar para ele que ele tem outras variantes que ele pode seguir, que vai ser menos sofrida. É esse o nosso objetivo. No momento que a gente está dialogando. E no momento da reunião é envolver todos nós, aquela criatura, em amor. Para que ele possa sentir esse choque amoroso e perceber, e ele mudar a vibração do seu campo e perceber que existe um outro mundo, ele despertar, que existe uma outra possibilidade, que existe, muitas vezes ele nem sabe o que significa, né? Então, por isso que essa identificação pessoal do espírito, ela é de somenos importância. A gente não deve se preocupar. Principalmente o médium iniciante, ele tem muita dificuldade de trazer informações pontuais. E o doutrinador que estiver doutrinando, ele deve evitar de fazer esse tipo de pergunta. O que são essas informações pontuais? Qual é o problema? Muitas vezes o espírito não sabe, porque ele está dementado. Outras vezes o médium não consegue captar. Qual é o nome? Não é? Ou então perguntar de onde que você veio? O que você estava fazendo? O que aconteceu com você? Porque às vezes ele não tem essa facilidade de entender, né? De poder explicar, de falar. Então a gente até às vezes pode fazer essa pergunta para entender, mas se ele falar, não sei, você fala, não tem problema, você está sendo socorrido, você está sendo ajudado. Isso que é o mais importante, trazer o conforto e o socorro do espírito, né? E quando às vezes o espírito traz alguma informação, não deve o doutrinador ficar aproveitando daquela pequena informação que ele trouxe e ficar especulando a respeito, porque às vezes a gente fica curioso mesmo, né? Ele fala assim, eu estava lá na igreja fulana, aconteceu alguma coisa, e a gente fala assim, e aí, quando é que foi que aconteceu isso? Mas por que
ele pode até se aproveitar para poder levar conceitos novos. Perguntar, mas você não acha que existe uma outra possibilidade assim, nossa? Isso sim. Mas a gente pergunta só de curiosidade, para saber o enredo do filme, vamos dizer assim, da vida daquela criatura, a gente não deve fazer isso, que é falta de caridade. E não é só com o espírito não, viu, gente? Quando alguém vem trazer, um amigo vem trazer uma explicação, vem trazer um desabafo, a gente não especula o amigo, a gente ouve. A gente ouve o que ele quer falar, não é? A gente não fica perguntando, e aí, o que você falou? E aí, o que aconteceu? Qual foi a reação? Nossa, a gente não faz assim. O verdadeiro amigo é aquele que empresta o seu ouvido e ouve. E depois ele oferece soluções objetivas e positivas. É nesse sentido que funciona o amigo. Da mesma forma no atendimento fraterno. Quando vem gente aqui no atendimento fraterno, às vezes eles contam pra gente, na conversa, no desabafo, coisas difíceis da gente ouvir. Mas a gente não se escandaliza nunca. A gente não julga. E a gente não especula. A gente simplesmente ouve e sinaliza o caminho de mudança que aquela criatura pode ter para se equilibrar. É dessa forma que deve funcionar a comunicação dos espíritos. A gente ouve o que o espírito falou, não se escandaliza, não julga e mostra para ele que existem outros caminhos que ele pode seguir. É esse o objetivo da reunião mediúnica. Primeiro momento, levar amor. Amor, quando a gente fala amor, a gente está acostumado com esse amor de novela, não é isso. É o amor empatia, o amor compreensão. Você compreende que aquela criatura teve motivos para fazer aquilo. É você se pôr no lugar daquela criatura. Assim, se fosse comigo, provavelmente eu faria a mesma coisa. E é verdade. Se fosse com a gente faria mesmo. Porque o relato que a gente ouve nas reuniões mediúnicas, daqui a pouco a gente já vai ter comunicação mediúnica, e vocês vão perceber, quem nunca foi em reunião mediúnica, que são relatos dolorosos. As pessoas sofrem os mais diversos maltratos, físicos e morais. E às vezes elas se vingam, não é? E a gente fala, mas se fosse eu acho que eu também fazia. A gente tem que ter, isso é empatia, mas não é dar razão para ela. Fala para ela, como você fez, provavelmente foi a única solução que se achou, mas a gente tem outra para te oferecer. E a gente oferece a solução do amor, a solução do entendimento. Às vezes o perdão é meio difícil, mas que ele pode se melhorar, ele pode sair daquele estado de sofrimento. Então é nesse sentido que a gente busca, na comunicação dos espíritos, compreender os espíritos, antes de querer saber quem é, o RG, o CPF, se tem seguro, plano de saúde, nada, a gente não quer saber disso. A gente quer saber qual é a sua dor. Qual é a sua dificuldade? No que nós podemos te ajudar? E quando eu falo nós, gente, não somos nós encarnados, porque nós somos meros instrumentos. Nós estamos aqui muito mais para doar a nossa energia material, para que os espíritos mentores possam executar o seu trabalho. Porque o trabalho maior é feito pelos espíritos mentores. São eles que fazem os curativos quando os espíritos estão feridos, que curam as dores e que nos intuem de modo a gente a encaminhar o espírito nessa ou naquela direção. Intui o doutrinador o que ele deve falar. Então a gente aqui é esse instrumento, não passivo. Passivo não, porque a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar disposto a ajudar. Mas na hora de trabalhar, a gente é esse instrumento. Né? Igual o bisturi do médico. O bisturi do médico tem que estar sempre prontinho, desinfetado, afiadinho, prontinho para ser funcionado. Mas é a mão do médico que vai, não é? O bisturi é o auxiliar. É lógico que eu estou fazendo uma relação grosseira, uma comparação grosseira. Nós não somos médicos, mortos materiais, né? A
gente entra também com o nosso sentimento, com o nosso amor. Mas a gente tem que ter a compreensão e a humildade que o trabalho não é nosso. Que o trabalho é do mundo espiritual. E que a gente é co-participante. Quais são as estruturas, assim, entre aspas, físicas e espirituais desse sistema? Porque vamos supor, se vem um espírito doente, né? Tem uma equipe, eu acho que de enfermeiros, de médicos, aí, eles são encaminhados, existe um pronto-socorro aqui, como que é? Para que lado que o doutrinador vai mandar esse espírito, né? Porque cada casa, né? Certo. Da casa aqui, nossa, particularmente na nossa casa, a gente tem um hospital colônia. Acima de nós, ele vai do lado do Pestalozzi, até do lado do por ali, assim. Mas isso aí são informações mediúnicas que não fazem muita diferença. Porque antes, quando a gente não sabia disso, a gente fazia o trabalho da mesma forma, na confiança dele. Que se não estivesse um hospital na redondeza, nem na nossa casa tivesse uma estrutura espiritual, assim, esses espíritos seriam encaminhados certamente num acordo entre o mundo espiritual para um outro hospital que fosse ou longe ou perto, não sei. Então é importante a gente não se preocupar com isso. É importante a gente saber que se a gente organizou fisicamente, materialmente uma reunião, essa reunião foi primeiramente feita no mundo espiritual e ele já tem onde encaminhar essas pessoas. Na nossa casa a gente sabe, depois de alguns anos, de muito trabalho, de mais de 20 anos de trabalho, nós tivemos informações a respeito desse hospital. E alguns médicos foram levados lá em desdobramento, mas depois de 20 anos de trabalho. E sem interrupção. A gente não interrompeu nem sequer, para não falar nem sequer no dia Natal e Ano Novo, a gente não trabalha. Mas os outros dias de segunda a sexta... Até 7h30 do Natal, na véspera. De segunda a segunda a gente não para. O tempo todo a gente tem reunião mediúnica. E nos feriados a gente tem reunião de estudo, de passe, então a gente não para. Depois de 20 anos é que nós tivemos a graça de conhecer algumas pessoas e depois, pelo relato dos companheiros médicos, mostrar a maravilha que é esse hospital. Eu creio que eles demoraram tanto para perceber, primeiro, a nossa vontade realmente de trabalhar. E segundo, mostrar que a gente tinha que ter confiança na espiritualidade, para depois mostrar. Eu só vendo, né? A proposta da Casa Espírita, né? A Casa Espírita é um lar, é um templo, é uma escola, é uma oficina, é um hospital, é tudo isso. Na verdade, quando a gente fala do prédio Casa Espírita, de criar, de construir um espaço Casa Espírita físico, tudo isso cobre. Né? Nós estamos aqui na Terra e cobre alguma coisa que já existe em alguma outra dimensão. Então, na verdade, já existe, então, mesmo se a gente falar, vamos dar uma Casa Espírita lá no bairro X, lá, no bairro Novo, ele já existe. Espiritualmente falando, nós só estamos com a intuição do alto para dar forma física para isso. Então são dois fatores. Um, que toda casa espírita vai ter um ambiente espiritual, que vai se desdobrar de acordo com a necessidade da demanda, quer dizer, dos espíritos que estão ali, que estão buscando. O segundo fator é que o doutrinador, ele nunca encaminha um espírito para alguma região a esmo, sem saber. Porque, na verdade, sem que ele saiba, às vezes, sem perceber, ele é intuído. Mesmo que ele diga uma coisa que não tem espiritualidade plasma, o espírito vê. Que tudo aquilo que é usado na reunião, que é dito, que é pensado, a espiritualidade vai trabalhando, vai plasmando para que o desencarnado veja aquilo, para que a partir daquela percepção ele consiga se equilibrar em termos de vibração, da sua vibração, para a partir daí ele ser realmente encaminhado para algum lugar. Então tudo que é mentalizado, se você falar que o espírito está numa praça, que ele está num leito de um hospital, que ele está no banco de uma escola, o espírito vai criar aquele ambiente. Se não te viu antes, vai criar para que o espírito veja realmente aquilo e a partir dali ele seja conduzido para algum lugar. Gente, então é isso aí. É interessante a gente entender isso. Porque a identificação desse
gente preocupa primeiro em socorrer, amparar e encaminhar. Encaminhar para o bem, encaminhar para o tratamento, dependendo do que o Espírito trouxe. É dor? É o hospital. É conhecimento? É escola. Estou precisando de uma oração, tem um tempo. Seja, eu sou budista, que ótimo, tem um tempo budista. Eu sou católico, que ótimo, tem um tempo católico. Quantas vezes a gente na nossa reunião fala assim, eu estou vendo uma freira? É o espírito católico. Por que aqui na reunião mediúnica vai ser só espírito de espírita? Né? Então, ele recebe, ele fala, eu quero me confessar, não, nós vamos chamar o sacerdote. A senhora pode ficar sossegada, daqui a pouco o sacerdote chega, aí a pessoa se acalma, se acerena, que aquilo que ela está precisando é do sacerdote. Ou mesmo se a gente percebe que ela não precisa do sacerdote, ela fala, eu preciso me confessar. A senhora já sabe que já errou, se ela tem condição de entender. A senhora sabe o que isso é? Então, dependendo da condição que o Espírito se representa, a gente vai orientando o Espírito. A Nara pode falar nessa palavra, feedback, né? O Espírito falou, você vai fazendo a troca. É o bate-bola. Né? Conforme ele vai apresentando, você vai levando um positivo para erguer a criatura, para elevar a vibração da criatura, para que ela possa ser atendida, que ela possa ser despertada. A gente vai estar mentindo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente não está mentindo.